Senhor Jesus através do reavivamento. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Deus te use na mensagem, viu, querido? Amém. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez ilumina a mente do pastor Fernando. Use-o para falar o nosso coração através do teu Espírito. Espírito Santo, sopra na necessidade de cada um de nós hoje aqui esta manhã. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Deus te use, amado. Amém. Estamos de volta, né? Como falei ali com o pastor Wagner no final da lição, uma overdose. Antes de a gente entrar na mensagem, eu quero dar aqui mais uma vez bom dia, né? Para todos vocês, e um bom dia especial para os meus irmãos aqui do distrito de Santa Terezinha, na cidade de Itararé, distrito que, entre os dias 1 e 3 de abril, vai ter a alegria de receber o Congresso da Sala 57. Né? Então, você que mora aqui nas redondezas, Itapeva, Sengés, né? O Tapetininga, São Paulo, se tiver coragem de pegar a estrada, eu tenho ouvido já de pessoas que estão se programando de vir até de outro país, pastor Wagner, para poder participar aqui do nosso congresso. Então, o pastor Wagner vai estar conosco aqui, do dia 1º ao dia 3 de abril. Pastor Eliabe também, vem lá do Rio de Janeiro para estar conosco. Vamos ainda fechar com outros pastores, e vai ser uma bênção. O pessoal aqui do distrito está animado, e nós estamos incluindo esse congresso no nosso processo de evangelismo, né? O mês de abril é o mês da Semana do Calvário, Impacto Esperança, e nós vamos começar esse mês da melhor maneira possível, buscando o reavivamento, buscando o batismo do Espírito Santo, para poder ir atrás das pessoas, né? Esse é o motivo pelo qual nós buscamos reavivamento. Salvar pessoas. Então, prepare-se. Você que é aqui do Distrito de Santa Terezinha, você que é das redondezas, prepare-se para estar conosco nesse congresso aí do dia 1º ao dia 3 de abril. A nossa mensagem desta manhã é uma mensagem baseada no livro de Apocalipse, né? A gente, como igreja adventista, tem um DNA profético, e nós, uma das denominações que nós nos damos é de que somos um movimento profético. Nascemos do estudo das profecias, principalmente a profecia de Daniel, capítulo 8, linkada aqui com Apocalipse, capítulo 10, capítulo 11. É um chamado para profetizar, para pregar. Então, este livro do Apocalipse, está muito relacionado conosco como igreja,
né, conosco como igreja. O livro do Apocalipse, um livro simbólico escrito por João, quando estava na ilha de Patmos, preso, exilado por causa da pregação do evangelho. Ali ele teve uma revelação de Jesus Cristo. Algumas pessoas têm medo de estudar o livro do Apocalipse, por causa dos animais, por causa das pragas, e tem gente, então, que tem medo. Mas se você que está aqui tem esse medo de estudar o livro do Apocalipse, quero fazer um convite a você a se concentrar na mensagem principal do livro do Apocalipse, que é sobre Cristo. Se você for para capítulo 1, no versículo 1, o livro começa assim: revelação de Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação do nosso Salvador, aquele que nos sustenta como igreja, aquele que nos sustenta como igreja. E embora muitas pessoas olhem para o Apocalipse com uma visão negativa, uma visão pessimista, de muita dor, muito sofrimento, o livro do Apocalipse é um livro cheio de bênçãos, tá? Então, nós somos convidados, sobretudo nestes últimos dias, a estudar o livro do Apocalipse. Uma das características deste livro é a repetição do número 7. Tá? Nós encontramos aqui no livro do Apocalipse 7 igrejas, nós encontramos aqui 7 selos, 7 trombetas. Então, essa série de 7 aparece várias vezes no livro do Apocalipse. E eu quero, nessa manhã, fazer uma reflexão, né, para nós que estamos aqui na sala 57, fazer uma reflexão sobre uma série de 7 que aparece aqui, que nem sempre é tão observada, nem sempre é tão falada. Nós vamos, nessa manhã, analisar as 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Tá? Além das 7 igrejas, dos 7 selos, 7 trombetas, nós temos também os 7 ais, que fazem aqui, também estão relacionados, né? 7 bem-aventuranças, nós vamos ver quais são elas nessa manhã, e existem também 7 ais, né? 7 expressões de tristeza, de amargura, né? De sofrimento. Então, nessa manhã, nós vamos verificar as 7 bem-aventuranças, é o foco da nossa mensagem, ok? É interessante que o livro do Apocalipse, ele trabalha de forma relacionada, tá? O nome técnico que se dá para isso aqui é quiasmo, ok? Quiasmo é a maneira como o livro do Apocalipse relaciona um aspecto com o outro. E as 7 bem-aventuranças estão nesse formato, se relacionando uma com a outra, e nós vamos ler essas 7 bem-aventuranças e fazer aqui uma reflexão em cada uma delas, ok? Elas não aparecem em ordem, como aparece lá em Mateus capítulo 5, né? Nós temos também lá as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte, mas lá em Mateus 5 elas aparecem uma em sequência da outra. Aqui, as 7 bem-aventuranças estão espalhadas pelo livro do Apocalipse. Nós vamos ver. A mesma expressão que aparece em Mateus 5, para bem-aventurado, aparece também aqui no livro do Apocalipse. João usa a mesma palavra que Mateus usou, a palavra makarios, que é traduzida como feliz ou bem-aventurado. E essa não é uma felicidade do ponto de vista mundano ou do ponto de vista comum. Não é uma felicidade passageira, não é uma felicidade corriqueira, mas a expressão makarios fala de uma felicidade plena. É a felicidade que desfruta alguém que aguardou muito tempo por alguma coisa e agora está experimentando. Eu comparo essa felicidade makarios a, por exemplo, uma mãe, quando, depois de carregar o bebê por 9 meses, e aí vai ao hospital, o parto é feito e o médico coloca
aquela criancinha no seio da mãe. Aquela mãe, naquele momento, experimenta uma plenitude, experimenta uma felicidade interior. E o pai também, quando vê ali, né, o seu bebezinho, tem a oportunidade de pegar, de sentir o cheirinho de bebê, que é único, né? Isso traz uma plenitude para nós, traz felicidade, tá? Que não é passageiro, mas é um estado pleno de felicidade. Isso é a bem-aventurança na Bíblia, ok? Isso é o feliz de acordo com a palavra de Deus. E olha só como o livro do Apocalipse é cheio de bênçãos. Nós temos aqui 7 expressões que chamam a nossa atenção para essa felicidade plena. A primeira dessas 7 bem-aventuranças está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Tome aí a sua Bíblia para que você possa ficar atento. Se você não pegar a sua Bíblia para me acompanhar, você pode perder o raciocínio, porque nós vamos fazer aqui a relação entre uma bem-aventurança e outra, e aí você vai perceber lá no final da mensagem, eu vou enfatizar essa interação que a Bíblia faz, tá? Essa interação que a Bíblia faz. Então, pega a sua Bíblia aí, se você não está se arrumando para ir para o trabalho, né? Se você tem condições, fique conectado, né? A irmã Maria Edinalva já está com a Bíblia dela, isso aí, irmã, parabéns, viu? Então, pegue a sua Bíblia e vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, primeira bem-aventurança, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você que está já há algum tempo na Igreja Adventista vai se lembrar, né, que tinha um grupo musical que cantava esse verso, né? Cantava, eu me lembro, participei de um grupo, a gente cantava essa música, né? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Então, o livro do Apocalipse, ele vai, logo no verso 1, como a gente leu aqui, é uma revelação de Jesus Cristo, e ele já começa falando de felicidade. Então, você vê por aí que não há nenhuma razão para ter medo do livro do Apocalipse, porque ele já começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo e que é bem-aventurado aquele que lê. Na versão que eu li aqui, Almeida Revista e Atualizada, aparece bem-aventurados aqueles. Mas o texto que João escreveu, essa expressão aparece no singular. Por quê? Porque é uma referência à leitura do Apocalipse, como nós estamos fazendo aqui. Uma leitura em conjunto, uma leitura na igreja. Tá? E uma outra razão também para que essa expressão esteja no singular é a falta de muitas cópias, né? Não se tinha Bíblia para todo mundo. Aqui, ó, eu vejo algumas pessoas pegando a sua Bíblia, lendo, né? E provavelmente você tem aí na sua casa várias Bíblias, você tem até Bíblia que não usa mais, né? Porque já se gastou, ficou bem velhinha, já bem usada, né? E Bíblia realmente é para isso, tá? Bíblia não é para ficar nova, não é para ficar conservada, Bíblia é para gastar mesmo, ok? Mas na época de João não se tinha isso. Então, João, para abarcar todo mundo, ele coloca, é bem-aventurado aquele que lê, né? Porque você tinha uma pessoa lá na igreja lendo, mas ele diz também que bem-aventurado aqueles que ouvem. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Agora, essa primeira bem-aventurança, ela está relacionada com a sexta bem-aventurança. Nós temos 7 bem-aventuranças. A primeira se relaciona com a sexta, a segunda se relaciona com a quinta e a terceira bem-aventurança vai se relacionar com a quarta. E a 7ª bem-aventurança é o clímax dessa série de bem-aventuranças e a gente vai finalizar com ela. A primeira bem-aventurança, logo no início do livro, se relaciona com a 6ª bem-aventurança que está lá no final do livro. E nós vamos para lá agora ler, então, essa 6ª bem-aventurança e como ela se relaciona com a primeira. A 6ª bem-aventurança, ela está aqui em Apocalipse, capítulo 22, o verso 7. Vamos lá, então? Apocalipse 22, o verso 7.
Aqui, Jesus falando com João, ele diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Percebe que há uma relação? A primeira bem-aventurança diz: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Isso está lá no início do livro. No final do livro, Jesus aparece novamente dizendo: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados para a importância de ler a palavra de Deus, sobretudo aqui no contexto da nossa mensagem, a profecia ou as profecias do livro de Apocalipse. Nós somos, então, felizes quando lemos, felizes quando ouvimos, porque talvez nesse grupo aqui nessa manhã tem gente que não saiba ler. É possível, mas está ouvindo. Então, você também é bem-aventurado, você também é feliz. Mas para que, de fato, nós sejamos bem-aventurados, nós somos convidados a guardar ou praticar. Nós somos convidados a guardar ou praticar. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você que está me ouvindo aí, abra bem os ouvidos, né? Abra bem os olhos também, se estiver sentindo sono, né? Dá uma segurada assim, não deixa o olho fechar, não, tá bom? Como é que está a nossa prática daquilo que nós temos lido e ouvido? Porque uma coisa é fato. Eu sou membro da Igreja Adventista desde que nasci. Mesmo antes de nascer, minha mãe já era dessa igreja, meu pai também. Então, eu recebi uma quantidade de informação dessa igreja, que é impressionante. E você também. Você na sua igreja aí, você recebe uma quantidade, você que é líder de igreja, nesse início de ano, a gente recebe tanto material, tanta informação. Nós hoje, sem dúvida, sem medo de errar, nós hoje produzimos muito mais material do que temos capacidade de estudar. Nós temos vou usar uma expressão aqui da área da comida, né, que eu gosto bastante de comer, nós temos um buffet de material que a gente não consegue analisar tudo. Nós precisaríamos viver aí alguns séculos para conseguir analisar tudo detidamente, né? Então, nós temos muita informação. O pastor Wagner já mencionou aqui algumas vezes sobre a quantidade de conteúdo que nós temos, né? Agora, o que nós temos feito com esse conteúdo? O que nós temos feito com esse conteúdo? O que nós temos feito com aquilo que nós estamos lendo, com aquilo que nós estamos ouvindo? Porque a primeira e a sexta bem-aventurança, ela diz assim, que nós seremos felizes quando nós lermos, ouvirmos, mas, sobretudo, quando nós praticarmos. Não tem como ser plenamente feliz se não praticarmos. É por isso que aqui na sala a gente enfatiza as atividades espirituais. E o que me preocupa, irmãos, é que nós temos uma geração de cristãos, uma geração de crentes, que, a despeito de toda a informação que temos tido uma prática quase nula, quase zero. Nós sabemos que devemos cuidar com o que comemos, mas não cuidamos. Nós sabemos que devemos cuidar com quem nos relacionamos, mas não cuidamos com quem nós relacionamos. Nós sabemos que devemos amar o outro na prática, mas nem sempre amamos. Não dá para ser feliz assim. Feliz, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, mas, sobretudo, aquele que guarda. Se eu apenas ler, se eu apenas ouvir e não guardar, eu não serei o bem-aventurado. E Satanás, ele desenvolveu uma estratégia
infelizmente, muito bem sucedida, que é a seguinte: a estratégia de nós recebermos o conhecimento e pensarmos assim, ó, em algum momento eu vou começar a praticar isso. Em algum momento eu vou começar a praticar. Só não vai ser hoje. Só não vai ser hoje. Por exemplo, a gente vê aqui, né, na sala 57, tem uma atividade, é mandar áudios de oração. Aí a gente ouve essa informação, sabe que é benéfica para nós e para os outros, só que senão eu não vou começar hoje não. Eu vou deixar para mandar esses áudios amanhã. É assim que Satanás trabalha. Às vezes a gente está envolvido em um relacionamento que é pecaminoso, que é contrário à palavra de Deus, né? Seja um relacionamento no sentido de amor, seja no sentido de amizade, é um relacionamento que não é benéfico. A gente sabe que deve abrir mão desse relacionamento, mas aí Satanás vem e diz, não, de fato você precisa abrir mão desse relacionamento, a Bíblia já te mostrou isso, mas não precisa ser hoje, deixa para amanhã. Irmãos, em nome de Jesus, vamos dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida hoje. Vamos ser praticantes daquilo que nós temos ouvido e lido hoje. Não vamos ceder à tentação, tá? Não vamos ceder à tentação, ok? De deixar para amanhã, para começar a praticar aquilo que nós temos ouvido e lido. Para que nós sejamos bem-aventurados, nós precisamos ler, ouvir e praticar. Apenas ler e ouvir não nos torna bem-aventurados. O livro de Apocalipse, ele começa nos convidando a praticar a palavra de Deus e ele termina lá no capítulo 22, verso 7, nos convidando a praticar a palavra de Deus. Então, nós já vimos a primeira e a sexta bem-aventurança que se relacionam. Agora nós vamos ver a segunda bem-aventurança e a quinta e como elas se relacionam. A segunda bem-aventurança está no capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13. Uma bem-aventurança, um texto que foi lido, né? Infelizmente, aos olhos humanos, foi lido muitas vezes, né, nestes 2 últimos anos, com a quantidade de mortos que nós tivemos aí em função da pandemia e várias outras causas também. Apocalipse 14, no versículo 13, nós temos a segunda bem-aventurança que diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essa é a segunda bem-aventurança. Fala de morte. Como é que pode ser plenamente feliz alguém que morre? Aos nossos olhos, aos olhos humanos, a morte é uma tragédia. E não tem como a gente dizer outra coisa. A morte é uma tragédia. Mas, aos olhos de Deus, aqueles que morrem no Senhor são chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados. Agora, o texto continua dizendo aqui que esses bem-aventurados, eles vão descansar. Eles vão descansar, né? Descansar das suas fadigas. A ideia que João tinha, né, o que João quis dizer aqui, é que os que dormem no Senhor, eles descansam de um trabalho extremamente exaustivo. Um trabalho extremamente exaustivo. Então, essa bem-aventurança, ela nos convida a trabalhar. Ela nos convida a trabalhar. Bem-aventurados que dormem no Senhor, porque descansam. E a ideia aqui, a palavra descanso, não é aquele tomar um fôlego, né? Não, tô tranquilo aqui e tal, tô de férias, passeei e tal, vou dar uma descansadinha aqui, depois retomo a diversão. Não é isso. Isso aqui, esse descanso aqui, é aquele descanso que você tem quando você faz uma atividade que te levou ao extremo, que te levou ao esgotamento, tá? Que te levou ao esgotamento. Você já fez alguma atividade que te levou assim ao esgotamento? Às vezes, a gente separa, né? Se você tem uma folga, e aí você separa
um tempo assim, eu vou separar esse dia para fazer uma faxina na casa. E aí você começa a juntar coisa e joga fora, e varrer, e tirar poeira, e passar pano, e você vai trabalhando, né? Ou então vai limpar o quintal, vai tirar as ervas daninhas, vai capinar o quintal, e aí você vai trabalhar. Chega no final do dia, você está esgotado, você está esgotado. E aí você cai na cama e não tem tempo nem de sonhar, de tão cansado que está. Dorme direto. Você fecha o olho, daqui a pouquinho já... Você é como se morresse, né? Cai na cama. Às vezes as crianças, né, quando saem para um passeio, os desbravadores, né, saem para um campuri e lá e pula e faz atividade. Quando entra no ônibus para vir embora, meu amigo, não tem força nem para fazer bagunça, nem para cantar as musiquinhas, né, que canta. Para ir vão todo mundo pulando, mas na volta tá todo mundo quebrado. Irmãos, a vida cristã é uma vida de trabalho árduo. É uma vida de trabalho árduo. Aqui a segunda bem-aventurança diz que os que dormem, os que morrem no Senhor, eles descansam porque trabalharam muito. E é com muita tristeza que eu tenho ouvido, né, na igreja, isso tem se tornado muito comum, talvez você tenha ouvido também, talvez você que está aqui já tenha até dito isso, quando chega a hora de distribuir as funções na igreja, né? Diz assim, eu não vou aceitar o cargo, não. Eu quero ajudar, mas eu não quero ter o meu nome vinculado ao cargo, né? Isso é uma demonstração em várias situações de uma tentativa de fugir do compromisso. Às vezes nós buscamos sombra e água fresca. Às vezes nós buscamos, né, sombra e água fresca. É interessante como nós temos igrejas grandes, superlotadas, e grupos, né? Grupos às vezes esvaziados, onde uma mesma pessoa tem que assumir 2, 3 funções. A vida cristã não é uma vida de sombra e água fresca. Os que dormem no Senhor descansam porque trabalharam até o seu limite. Foram ao extremo, gastaram tudo que tinha. Quando você pega Hebreus capítulo 12, ali o apóstolo Paulo, ele diz assim, corramos com perseverança a carreira. A palavra que Paulo usa para carreira, para falar da nossa caminhada para o céu, é uma palavra que dá origem à palavra portuguesa agonia. É uma palavra que aparece aqui também. Agonia. Então, meu amigo, o trabalho leva à agonia. Se por um lado a vida cristã não é um fardo, tá? Você, eu estou na sala 57, eu não queria estar, mas vou ter que estar e tal. Não é assim, a vida cristã não pode ser assim, viu? Eu não vou comer mais isso, mas pelo amor de Deus, eu queria comer, né? Igual eu tenho um videozinho rodando nos grupos de WhatsApp, né, de um menininho, tá um pouquinho acima do peso, né? E aí ele cheira a Coca-Cola e bebe água, né? Isso é uma tortura para ele. A vida cristã não deve ser assim, tá bom? A vida cristã não deve. A vida cristã tem que ser leve, a gente não deve ficar pegando no pé dos outros e tal. É uma parceria, irmãos. Nós estamos juntos, um vai ajudando o outro, né? Um vai ajudando o outro. É igual aqui na sala 57, você tem os moderadores, trabalham voluntariamente, trabalham muito, mas trabalham voluntariamente. Nós, pastores que estamos aqui, né, na madrugada e tal, temos os nossos afazeres, mas estamos aqui na sala 57, entre aspas, né? Entre aspas, voluntariamente. Porque a gente já viu aqui, a gente já aprendeu que Cristo pagou e pagou caro, né? Então, nós somos muito bem remunerados para fazer o que fazemos. O preço é o sangue de Cristo. Mas a vida cristã, então, deve ser leve, mas não confunda a leveza do fardo de Cristo com ociosidade, tá? Não confundamos a leveza do fardo de Cristo com ociosidade. Nós somos chamados a trabalhar muito. E, de acordo com a segunda bem-aventurança, trabalhar até a morte, se for preciso. Trabalhar até a morte, porque aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados. E aqueles que trabalham enquanto estão vivos e aí morrem
descansam do seu trabalho e são bem-aventurados, o Apocalipse tem uma outra bem-aventurança que se relaciona com essa. A gente já viu que a primeira vai com a sexta, a segunda vai com a quinta. E qual é a quinta bem-aventurança? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Vai comigo até Apocalipse capítulo 20, versículo 6, a gente vai ver a quinta bem-aventurança que se relaciona com a segunda. E essa quinta bem-aventurança, ela diz assim, ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, se na segunda bem-aventurança os que morrem no Senhor são os felizes, na quinta bem-aventurança, esses que morreram no Senhor ressuscitam. Percebe como a Bíblia está interligada? Como a Bíblia está interligada, se relaciona uma coisa com a outra. Então, se na segunda bem-aventurança os felizes são os que morrem no Senhor, na quinta bem-aventurança os felizes são aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Ó, escuta aqui, não tem esse negócio de repescagem não, hein? Não tem esse negócio de repescagem não. Tá? O meu desejo é estar vivo quando Cristo voltar. Meu desejo é esse. Não sei se aguento as pressões aí dos dias que antecedem a volta de Cristo, o Senhor é quem sabe, né? E se o Senhor achar por bem que eu descanse antes da volta dele, Deus é soberano, né? Mas se depender da minha escolha, eu quero estar vivo quando Cristo voltar. Agora, se eu não tiver, se eu descansar antes, se eu estiver na segunda bem-aventurança, bem-aventurados que morrem no Senhor, eu quero ressuscitar na primeira ressurreição. Às vezes, em um contexto mais descontraído, eu brinco com o pessoal aqui das minhas igrejas o seguinte, né? Se você ressuscitou, tá todo mundo bonitinho, todo mundo vestido de glória, né? Quem não andava agora está andando, quem não tinha perna agora tem, né? Então, você está na ressurreição certa. Agora, você ressuscitou, olhou para o lado. A pessoa está toda esbagaçada, meu amigo. Deu ruim. Ressuscitou na ressurreição errada. Então, bem-aventurado é aquele que participa da primeira. O Apocalipse é claro. Tem gente que defende, né, uma repescagem aí. Não, se não for na primeira, vai na segunda. Não tem não, meu amigo. Então, ressuscitou na primeira, tá igual o pastor Devaldo. Menino, cuidado pela avó, todo mundo bonitinho. Né? Não ressuscitou na primeira, já era. Então, irmãos, bem-aventurado aquele que ressuscita na primeira ressurreição. Olha como Deus é bom, né? Se a gente trabalha de maneira esgotante, né? Trabalha até o limite e morre no Senhor, nós temos a bem-aventurança de ressuscitar. Ressuscitar. E aí, meu amigo, não é como Lázaro, ressuscitou e depois morreu de novo. Não é como o filho da viúva de Naim, não é como Eutico, o rapaz caiu da janela lá enquanto Paulo falava e Paulo ressuscitou. Ressuscitaram e morreram de novo. Aqui, a quinta bem-aventurança é ressuscitar para nunca mais morrer. Sobre os que ressuscitam, sobre os bem-aventurados que ressuscitam na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Não tem autoridade. Viverão para sempre. Viverão para sempre. Então, a segunda e a quinta bem-aventurança. Em uma, bem-aventurado os que morrem. Em outra, bem-aventurado os que ressuscitam. Bem-aventurados que ressuscitam. Nós vamos avançando. Agora a gente chega na terceira bem-aventurança. A terceira bem-aventurança está aqui em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, onde Jesus diz o seguinte, né? Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Embora nós vivamos um mundo onde o pudor ele esteja sendo deixado de lado, né, em vários aspectos, inclusive na questão da nudez, né,
ainda, para a maioria das pessoas, a nudez ainda é vergonhosa. Nós não temos coragem de sair à rua sem roupa, né? Nós buscamos preservar o nosso corpo, né? A gente o cobre de vestes. A nudez ainda é vergonhosa. Agora, no contexto em que João escreve, né, na cultura onde João escreve, a vergonha era, a nudez era muito mais vergonhoso do que hoje. Era humilhação você estar nu. Você que conhece um pouco mais o texto bíblico, se lembra de uma vez em que Davi envia uma embaixada para consolar o filho de um rei que era parceiro de Davi e morreu. E Davi, então, como forma de se solidarizar, envia uma embaixada para consolar o filho daquele rei que havia morrido. E aí o filho do rei, o rei que faleceu era parceiro de Davi, agora o filho dele assume o trono, Davi enviou a embaixada, e aí aquele rei pega os conselheiros de Davi, os embaixadores de Davi, e corta a veste daqueles homens até a altura das nádegas, diz a Bíblia. Isso foi tão humilhante que gerou uma guerra entre Davi e aquele rei. Porque a nudez, no contexto ali judaico, era extremamente humilhante. Extremamente humilhante. E a terceira bem-aventurança, ela diz que feliz aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Guardam as suas vestes, para que não se veja a sua vergonha, não se veja a vergonha da sua nudez. Agora, essa terceira bem-aventurança, ela está relacionada com a quarta. E eu vou ler aqui agora a quarta bem-aventurança, em Apocalipse 19, verso 9, e aí você vai entender melhor essa questão de guardar as suas vestes, tá? De guardar as suas vestes. Apocalipse 19, verso 9, nós temos a quarta bem-aventurança que diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro. Você se lembra que lá em Apocalipse, não, lá em Mateus 22, Jesus conta uma parábola sobre também as bodas de um rei. O rei, lá em Mateus 22, faz uma festa, ele faz bodas, e ele convida muitas pessoas. Em um determinado momento das bodas, o rei entra para ver os convidados. E ele vai achar um convidado que não está com veste nupcial, não está com as vestes adequadas. E aí o que o rei faz? Ele manda amarrar e lançar fora. Lançar nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. A terceira e a quarta bem-aventurança, a terceira fala que feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não seja vista a sua nudez. E a quarta bem-aventurança diz que bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, para nós entrarmos nas bodas do Cordeiro, nós precisamos ter as vestes corretas. Nós precisamos ter as vestes corretas. Não dá para entrar nas bodas do Cordeiro com as vestes erradas. Então, a terceira e a quarta bem-aventurança nos convida a isso. Que vestes são essas? Está falando de roupa de marca, né? Marca A, marca B? Não. Essas vestes são vestes não produzidas por seres humanos. Ellen White usa a expressão as vestes de justiça produzida nos teares celestiais. Essas são as vestes que nós devemos guardar. Quando Cristo vier, nós devemos ser encontrados vestindo estas vestes, a justiça de Cristo. É isso que nos credencia para a quarta bem-aventurança, a ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro. Então, nós precisamos estar vestidos com as vestes de Cristo. Eu disse no início da nossa mensagem que as 7 bem-aventuranças, elas culminam na 7ª bem-aventurança.
Esse é o clímax. A sétima bem-aventurança é o clímax desse grupo de 7 bem-aventuranças. E qual é ela? Onde está? Aqui no mesmo capítulo 22, no verso 14. Nós lemos a sétima e última bem-aventurança no livro do Apocalipse, e diz assim, Apocalipse 22, verso 14. Apocalipse 22, verso 14. Diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Irmãos, a Bíblia toda está interligada. Não leiamos a Bíblia de maneira desconexa. Tá? Não leiamos a Bíblia de maneira desconexa. As pregações que você acompanha aqui na sala, você também deve colocá-las no contexto, né? Às vezes nós temos uma mensagem de advertência. Às vezes nós temos uma mensagem de advertência. Aí você sai dessa mensagem, às vezes pensando assim, né? Puxa vida, estou perdido. Ah, não faça isso. Coloque todas as mensagens que você ouve aqui no contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse. Você tem promessas de bênção, né? Você tem ali declarações de amor de Deus, e você tem também mensagem de advertência de Deus. Então, encare a Bíblia assim como algo interligado. E aqui, no final da Bíblia, nós temos uma bem-aventurança dizendo que nós teremos acesso à árvore da vida. Lembra lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca, Deus diz assim, ó, nós vamos precisar expulsar o homem do jardim, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente, em uma condição pecaminosa. Então, lá no início da Bíblia, a Bíblia diz que nós perdemos o acesso à árvore da vida. No final da Bíblia, nós temos de novo acesso. Então, em Gênesis, nós perdemos o acesso à árvore da vida, em Apocalipse, nós ganhamos o acesso à árvore da vida. Em Gênesis, nós somos expulsos pelo portão do jardim. Em Apocalipse, nós entramos pelo portão da cidade santa. A Bíblia está maravilhosamente interligada. Por isso que aqui na sala a gente gosta de estudar a Bíblia, porque a Bíblia está interligada. Agora, quem é que volta a ter acesso à árvore da vida? Quem é que volta a entrar pelos portais do paraíso? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não é algo que você e eu fazemos por nós mesmos, mas é aquilo que Cristo faz por nós. É isso que nos credencia a ser bem-aventurados. A nossa parte é escolher deixar Cristo realizar essa obra em nós, deixar o Espírito Santo realizar essa obra no nosso coração, essa obra de purificação, lavar as suas vestiduras. Isso aqui tem que ver com as nossas ações, isso aqui tem que ver com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós praticamos. Nós começamos falando de praticar a palavra de Deus, vamos terminar falando de praticar a palavra de Deus, mas não no nosso poder, não na nossa força. Essa purificação do caráter, estes atos que revelam um caráter transformado, não são realizados por nós, pela nossa força. Isso acontece por causa do sangue do Cordeiro. Isso acontece por causa do Espírito Santo. Acontece por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem possibilita que nós vivamos em Cristo, que nós vivamos no Cordeiro, e assim sejamos bem-aventurados por ter um caráter purificado no sangue do Cordeiro, por ter ações que mostram que nós fomos purificados no sangue do Cordeiro. Você, meu irmão, minha irmã, quer ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada nessa manhã? Nos voltemos para a palavra de Deus. Leiamos, ouçamos, pratiquemos. Trabalhemos para o Senhor. Trabalhemos para o Senhor. Se morrermos no Senhor, ressuscitaremos no Senhor. Guardemos as nossas vestes e lavemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro.
e em breve estaremos lá na ceia das bodas do Cordeiro, celebrando eternamente com Cristo. Que Deus nos abençoe. Que nesse dia, pela graça de Deus, o agir do Espírito, nós vivamos na condição de bem-aventurados. Em nome de Jesus. Amém. A minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim. Céus, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós vimos, ó Deus, aqui no livro do Apocalipse, 7 bem-aventuranças. Senhor, para que nós tenhamos condições de sermos classificados como bem-aventurados, a nossa oração é para que o Senhor nasça em nós. De nós mesmos não conseguimos, Pai, ler, ouvir, praticar. De nós mesmos nós não encontramos, em nós mesmos não encontramos forças para trabalhar de maneira a dar o máximo. Em nós mesmos não temos condições de guardar as nossas vestes. Nós não temos como, Deus, por nós mesmos ter acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Por nós mesmos, nós não conseguiremos ressuscitar na primeira ressurreição. Por nós mesmos, nós não podemos ter acesso à árvore da vida. Mas, se o Senhor nascer em nós, nós seremos bem-aventurados. Se o Senhor estiver em nosso coração, nós seremos bem-aventurados. Então, Espírito Santo, coloca Cristo no nosso coração. Nos reveste de Cristo. Como vimos, ó Deus, na lição também da escola sabatina, que o nosso eu seja crucificado e não Cristo. Que nós morramos para que Cristo possa viver em nós. E que por onde nós passarmos, as pessoas vejam que nós somos pessoas bem-aventuradas, porque estamos mergulhados no nosso Salvador Cristo Jesus. São as bênçãos que nós te rogamos para esta segunda-feira, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha